Oi, gente, tudo bem? Olha só quem voltou, eu mesma, a moça do canal que fala da sua ansiedade e tenta ajudar mais pessoas. E hoje eu vou gravar um vídeo diferente, tá? Vai ser mais um vídeo para abrir meu coração de algumas coisas com vocês, sobre algumas coisas com vocês e dizer que quando a gente tem ansiedade, a gente aprende a dar mais valor à vida. Depois de uma crise de pânico, depois de uma crise de ansiedade, parece que a gente começa a apreciar momentos pequenos. Bom, antes de ter esse papo mais casual com vocês e abrir meu coração e falar sobre algumas coisas que eu acho que vocês vão sim se identificar e talvez até de alguma forma se colocar no meu lugar. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, ajude esse canal a chegar a mais pessoas, porque eu passei muito tempo procurando alguém para eu poder ter uma bengala emocional e dizer essa pessoa sente o que eu sinto e eu não achava. Depois de muitos anos eu perdi a vergonha e resolvi dar a cara a tapa. Passei muitos anos com vergonha desta sístole, com vergonha de ansiedade, com vergonha de doenças que eu achava que eu tinha, mas era tudo consequência da ansiedade. E eu cansei. A verdade é que eu cansei disso tudo. Eu cansei dessa doença, eu cansei da vergonha, eu cansei das vezes que eu atrapalhei a vida das pessoas por causa da minha doença. Eu cansei de muita coisa. E foi por isso que eu consegui vencer. Porque eu dei um basta na ansiedade e eu dei um basta em tudo que eu estava sentindo. Quando eu tive a minha primeira crise foi muito interessante como ela ocorreu. Eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre a minha primeira crise de ansiedade. Na verdade, a minha primeira crise de pânico. Ansiosa eu sempre fui desde que eu me entendo por gente. Mas a minha primeira crise de pânico, ela foi terrível. E sempre é a pior, né? Quem já teve pânico, sempre é a pior. Mas depois dela, eu tive crises recorrentes. Desenvolvi a síndrome do pânico. E, gente, a parte mais difícil disso tudo são as entradas no hospital. Você chega lá com falta de ar, com pressão alta, com taquicardia, com muita dor de cabeça. Eu sentia muita dor de cabeça. Você chega com o sentimento de morte iminente, que vai morrer. Você sabe que você vai morrer. E quando você chega lá, não é nada. Eu não sei se a gente fica feliz porque não é nada, ou se a gente fica com raiva e com vergonha porque a gente envolveu um monte de gente para socorrer a gente e na verdade a gente não estava com nada. E ouvir alguém dizer que é ansiedade é muito duro. Talvez seja mais duro do que ouvir que a gente realmente tem uma doença real. Por incrível que pareça. Eu não sei se vocês se identificam assim comigo. E depois de toda a vergonha, de toda a angústia, de tantos eventos que eu perdi, de tantas coisas que eu perdi, com medo de ter ansiedade, de andar com remédio na mão. Eu andava com Rivotril na mão, com medo de ter ansiedade e tomar. Né? Eu me dopei de remédio. Eu tomei muito remédio, eu tomei muito ansiolítico, eu fiquei com problemas de memória depois de um tempo. E tudo isso me causou muita revolta. Eu chorava, eu procurava alguém que sentia a mesma coisa, mas as pessoas têm vergonha de dizer, tá? Quando você procura saber se alguém tem ansiedade, as pessoas têm vergonha, têm preconceito. E eu tinha também, eu não queria ir para psiquiatra, eu não queria tomar ansiolítico, eu não queria fazer tratamento com psicólogo. Eu abandonei meu tratamento com psicóloga, porque achei até que foi bem fraco, eu não fui bem atendida, para falar a verdade. E eu achava que tudo aquilo era uma humilhação muito grande, e é muito humilhante você sentir ansiedade e você depender disso, enfim, para viver, mas ela tá exacerbada. E como é que você faz com tudo isso? Gente, foi muito complexo para eu enfrentar tudo isso e chegar até aqui.
Mas eu tomei uma atitude, uma decisão muito drástica na minha vida, de não aceitar mais a ansiedade. Eu, depois de sofrer muito, de chorar muito, de mexer com muita gente, de pedir muita ajuda, e muitas das vezes as pessoas olham pra gente e sentem até raiva, ou enfim, qualquer coisa que você sente, a pessoa, meu Deus do céu, ansiedade. Sabe? Esses olhares, esses comentários, tudo isso me angustiou por muito tempo. Mas depois eu usei isso a meu favor, sabe? Eu descobri que pessoas ansiosas, elas têm algum trauma de infância, elas tiveram algum fator psicológico que colaborou para isso. E eu tive. Eu tive. Apesar de toda a dor que eu senti, hoje eu consigo me colocar de pé diante da situação e me expor publicamente e dizer que sim, eu sinto, eu tenho ansiedade, mas hoje eu consigo lidar com ela. Eu sei quando eu estou ansiosa, eu sei quando a ansiedade vai vir, eu consigo. Não é controlar a ansiedade. Ansiedade controlada, isso não existe, ninguém controla a ansiedade. É você deixar ela no lugar dela e viver, né? Depois que eu me tornei mãe, eu tive algumas crises ansiosas, porque a gente se preocupa muito. Mas eu aprendi a reviver. Quando eu sentia ansiedade, eu tinha meio que. Eu tinha meio que. Assim, qualquer momento que não tivesse ansiedade, qualquer momento que eu estivesse bem, eu aproveitava. Eu aprendi a valorizar a vida, eu aprendi a dar valor à vida com as minhas crises de ansiedade. E quando eu me tornei mãe, além de dar valor à minha vida, eu aprendi que eu tinha um motivo a mais para viver, que era meu filho, né? E apesar de ter tido algumas crises, justamente por causa da época do coronavírus, que acho que todo mundo enlouqueceu, mas eu consegui superar. Nem Covid eu tive. E eu tô aqui. Uma coisa que eu queria dizer para você, eu não sei há quanto tempo você tá convivendo com a Covid, eu não sei há quanto tempo que você tá cansado, tá com vergonha, não aguenta mais. Calma, tudo vai se resolver. Quando eu digo assim, tenha calma, não é se acalme no sentido de se acalme, não sei o que, não tem ansiedade, não. Ela tá aí, deixa ela aí. Não se estressa com essa ansiedade, não. É só uma ansiedade, tá? Não vai passar disso, não. Você não vai morrer por causa disso. E aí a vida vai começar a ter um outro rumo, uma outra importância para você. Você vai ver, tá? Eu vou tentar mostrar a vocês de que a gente não tá sozinho. Todo mundo que vem para aqui tem ansiedade. Todo mundo que assiste, cada visualização dessas são pessoas ansiosas, procurando se entender e procurando achar alguém que passa pela mesma coisa. E eu passei. Eu passei. Dá muita vergonha, dá muita raiva depois. Mas eu acho que o melhor que você tira depois de uma crise de pânico e de uma crise de ansiedade é valorizar a vida e viver a vida, tá? A gente não pode mudar o nosso passado, mas o nosso futuro pode ser escrito. E eu tô aqui para ver você escrevendo esse novo futuro, essa nova história. E tô aqui para ver você feliz, tá? Grato pela vida, grata pela vida. E sabendo que todas as coisas têm um sentido e que até essa ansiedade ela tem um propósito. E a gente vai superar e vai vencer, tá bom? Com o tempo as coisas vão se acertando e a vida vai tomando rumos melhores, certo? Te desejo muita saúde, muita, muita. Você não tá sozinho nessa, você não tá sozinha nessa. Se ninguém entender você, eu te entendo. Pode ter certeza que eu te entendo, tá? Se cuida. Se cuida de verdade. Se cuida. Se ame. Tire um tempo para você. Tire um tempo para refletir sobre a sua vida. Tenha um hobby. Faça exercício físico. Beba bastante água. Se alimente bem.
e seja feliz, tá bom? A vida ainda é boa, tá? Você vai ver. Um beijo, se cuidem. Se quiser, pode maratonar o nosso canal. Tem alguns vídeos que eu postei, vão ter mais que eu ainda vou postar. E se precisar, vocês sempre vão ter o meu apoio. E comenta, tá? Que sempre que eu posso, eu estou respondendo os comentários de vocês e me inspirando para novos vídeos. Um beijo e muito obrigada por me ouvir. Foi gostoso compartilhar com vocês um pouquinho do meu sentimento sobre a ansiedade e um pouquinho da minha revolta barra aceitação de tudo isso e essa convivência, tá? Se cuidem, um cheiro, até a próxima, tchau!